Então vamos lá. Bom, seguindo a ordem das palestras, gostaria de saber se a professora Maria Cecília de Amêndola da Mota, secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, já se encontra na sala. Bom, vamos dar andamento aqui, então. Oi, Anderson. Oi, Anderson, bom dia. bom Paulo dia. César, Oi, superintendente Paulo aqui da César, tudo sede bem? NEM. A professora Cecília está entrando já, tá? Ok. Ah, aqui não está o som, não é? Oi, professora, estamos te ouvindo, estamos te vendo. Ah, estão me ouvindo, estão me vendo? Sim. Ah, então tá bom. Bom dia, Agora, professora, tudo bem? bom dia, tudo bem? Gostaria, Obrigada gos- pela... Bom, Pois não. gostaria de convidá-la para dar uma breve palavrinha aqui, já propondo a todos montarmos um outro momento para tratar com mais detalhes do assunto, tá bom? Tá bom, tá ok. Não, só Fica à dizer vontade. boas. Não, acabei de fazer um webinário agora, acabei de terminar, junto com o CIEB aí, que trabalha com tecnologia, e dizer para vocês que eu acho que o futuro do país agora mudou totalmente, a educação mudou totalmente, que a tecnologia para a gente é ponto primeiro, e nós da educação, se achamos que a educação tem que ser para todos, então a conectividade, a tecnologia também tem que ser para todos, e eu acho que o foco de vocês nesse debate aí é a questão da tecnologia. Então, eu vou só escutar, o Paulo pode falar por mim aí, que tem know-how no assunto, né? E a gente, então, está aqui para colaborar, se necessário for. Muito Bom, obrigada. agradeço a senhora, tá? Como a senhora falou aí, registrando a presença do Superintendente de Tecnologia e Informação, Paulo César, que nos considerar também uma breve palavrinha no final das palestras sobre a experiência do Mato Grosso do Sul no desafio para essa educação remota nas escolas públicas brasileiras, tá bom? Vamos iniciar então as ordens das palestras, seguindo aqui com Ximena Duenas e João Paulo Cossi, especialista em educação para o Brasil do BID. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Eu só quero fazer uma pergunta administrativa antes. Nós temos uma apresentação, mas não temos a opção de compartilhar a tela. Ah, podemos enviar a apresentação para alguém ou porque eu acho que Deixa eu eu não liberar. sei como. Deixa eu liberar aqui para você, só um minutinho. Tá.
Vê se você consegue agora. Ainda não. Você acha que eu tenho que sair e entrar de novo? Não, peraí. Bom dia. Bom dia. Eu posso passar a apresentação e a quem tenha a opção de passar Eu assim, estou não é tentando mais passar rápido? aqui para liberar você, mas não estou conseguindo. Só um minutinho. Ximena, bom dia, aqui é Tiago. Se você passar a apresentação para Mariano pelo WhatsApp, eu consigo pegar a apresentação e encaminhar para Anderson rapidamente. Eu passo para Mariano, Mariano me passa, eu Tá. passo para Anderson. Eu já Rapidamente a gente passei consegue isso. para Mariano. Mariano, você Mariano, tem a pode me apresentação? passar aqui rapidamente? Ainda não vi, mas assim que eu tiver, envio. Perfeito. Agatha. Tá. Ximena, Agora você já tem a consegue opção. agora. Pronto, Consegue? Sim, Pronto. tem. vamos lá. Ótimo. Consegui. Muito obrigado. Aí vocês conseguem ver? Sim. Tá, perfeito. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ximena Duenas, eu sou especialista de educação do BID aqui no Brasil e estou com o meu colega João Cossi, que é o outro especialista em educação. Nós preparamos esta apresentação e bom, vamos trazer agora que a outra pessoa falou, muitas das experiências que temos na frente de trabalho em resposta ao Covid, onde CIEB tem uma participação super importante e, de fato, vamos mostrar alguns dos resultados das pesquisas que eles fizeram. Mas hoje, bom, vamos falar um pouco desses modelos de aprendizagem remoto que, nesta época do Covid, são exacerbados por o que está acontecendo e por a transformação que está acontecendo na educação. Então, a agenda rápida, nós sempre preferimos como dar um olhar e depois gerar ou provocar uma conversa com vocês, falar sobre como é a resposta do ensino remoto em outros países, no Brasil, quais são os desafios depois desta situação que é emergencial ou de crise que nós estamos vivendo e quais são os próximos passos que vamos ter de aqui para frente. Como nós e vocês, a ideia é gerar uma conversa, enxergamos o que vai vir no futuro. Então, aqui, só como na fonte do UNESCO, nós temos 1,6 bilhões de estudantes, de alunos, né, essa é a data de 15 de abril, mas não mudou muito, fora da escola, em educação básica, neste momento, as escolas fechadas, com muito poucos países tentando planejar a volta às aulas. E aqui, só para falar um pouco como está a situação do ensino remoto no mundo. Os sistemas
que têm uma penetração da tecnologia, que são tecnologicamente avançados, muito rápido conseguiram implementar o aprendizado online, síncrono e assíncrono. Síncrono é quando eu consigo, por exemplo, fazer um Zoom, uma videoconferência com meus alunos. E assíncrono é quando eu faço um vídeo e eu passo para os meus estudantes e depois eles vão poder olhar e vão poder olhar de novo para fazer alguns deveres. Isso para os países que são menos tecnologicamente avançados, temos agora uma combinação bem interessante de televisão, rádio, pacotes de papel e até iniciativas como aulas por WhatsApp, o envio do material por WhatsApp, que de fato no Brasil tem uma bem interessante. Então, o que é imperativo agora? É levar o aprendizado remoto e cobrir a maior número possível de alunos, com especial atenção à população vulnerável. Isso para nós está na ponta de todas as discussões, porque o que está acontecendo hoje é que a desigualdade ou as brechas, os gaps estão abrindo, porque os que têm os melhores acessos são as pessoas que têm, usualmente, a melhor educação. E isso poderia gerar uns gaps que são preocupantes para o futuro imediato, quando voltem às aulas. E como isto acontece porque a conectividade é um grande desafio e é muito desigual. Então, este é o primeiro passo para garantir a equidade. Por exemplo, então, aí vemos alguns casos que a França e também alguns estados nos Estados Unidos empresta dispositivos aos estudantes e, quando não tem conectividade, fornece as tarefas impressas para que eles consigam continuar com o processo de aprendizado. China está conseguindo entregar chips com dados móveis e também subsídios para que as pessoas consigam se conectar à internet. Também tem, como acontece no Brasil, toma segmentos da televisão estatal para continuar com as aulas, e isso acontece principalmente nas regiões remotas. Nos Estados Unidos, no estado do Carolina do Sul, eles colocaram umas antenas em bairros que têm menores ingressos, de baixa renda, e também tem ônibus que vão e, por exemplo, eles ficam como perto de um parque. Então, os estudantes vão ao parque, têm que conservar o distanciamento social e eles conseguem se conectar para download, para descarregar os deveres e trabalhar em casa e voltar, se conectar para subir os deveres de novo. E, por exemplo, em Portugal, o governo está fazendo parcerias com Correios para entregar as deveres impressos, o material impresso para os estudantes que não têm acesso à internet. Então, isso são alguns exemplos do que está acontecendo no mundo em resposta ao Covid. Agora, quando nós falamos de América Latina e o Caribe, nós temos, por conta do Covid, hoje, 157 milhões de alunos fora da escola. Desses, perto de 57,8 milhões estão no Brasil. Quase um 30% desses alunos estão no Brasil. Nicarágua é o único país da região que não tem aulas suspensas ainda. E Uruguai, por exemplo, já está planejando a volta às aulas para as regiões rurais. Isso é uma coisa que outros países já estão pensando, porque, por exemplo, temos muitos países da América Latina que têm regiões rurais que não têm... o coronavírus não tem como chegar lá. Então, eles poderiam dar continuidade às aulas. E, usualmente, como os alunos das zonas rurais são os que usualmente têm as brechas mais amplas,
isso seria bom para fechar um pouco esse gap e para que não fique tão para trás o que está acontecendo por a suspensão das aulas. E, de novo, nessa linha, os maiores desafios são não aprofundar as desigualdades e prevenir o abandono escolar. Essas duas são as prioridades de quase todos os sistemas educativos da região. Nesta tabela, o que nós podemos olhar é que nas filas temos as condições digitais de base. Então, temos quais são os países ou a que grau. Se é verde, é que tem boa conectividade. Se é vermelho, ou mais vermelhinho, é que tem conectividade ruim. Então, como é a conectividade das escolas? Aí só vamos ver que tem 4 verdes: Uruguai, Jamaica, Chile e Barbados. Se os países têm plataformas digitais, aí só temos 2 países. Se oferecem tutoria virtual, como acompanhamento aos estudantes de forma virtual, só 3 países. Se tem pacotes de recursos digitais e se tem algum repositório central, onde tenha todo o conteúdo para fornecer aos estudantes. Então, é como um mapa de calor que permite olhar como é a situação dos países para oferecer, agora que chegou a crise. Esta é uma situação antes da crise. Agora, quando nós falamos do Brasil, e isto já está muito em linha com o que o CIEB, eles fizeram esta pesquisa e forneceram para todo o país este estudo que estão apresentando. Nós temos 7 formas em que está dando continuidade à educação do ensino remoto. Então, o primeiro é que estão usando muito as redes sociais, como Facebook, IGTV do Instagram, e estão usando o WhatsApp, mas isso não é no vivo, não é online, para continuar com as aulas. O segundo é que, como fazem com Aprendizap, eles têm umas videoaulas que estão gravadas e depois eles colocam nas redes sociais. Então, isso é assíncrono. A primeira é sincrônico e assincrônico, eu acho. Desculpa o meu português. Depois tem a transmissão das aulas com os conteúdos que estão acontecendo, por exemplo, no Amazonas, em São Paulo, que tem já umas parcerias com os canais regionais para continuar disponibilizando conteúdo para os estudantes, porque não tem boa conectividade. Já temos que é um pouco mais avançado, que é as plataformas de ensino online para aquelas redes que têm boa conectividade. Outras é o envio de conteúdos digitais, então é assincrônico, eu vou desenvolver um material e vou enviar ferramentas, ou, por exemplo, eu posso enviar um dever para que um aluno faça os deveres em certas plataformas que já foram disponibilizadas. E outra é o uso da rádio, que aqui no Brasil também está sendo feito. E, finalmente, o envio de material impresso. Então, isso dá um olhar geral do que está acontecendo no Brasil. Quase que num só país nós temos todas as possibilidades. E isso é uma mostra da diversidade do Brasil, que tem que ser sempre presente nesta análise. Então, aqui são algumas imagens de como é o centro de mídias tradicional no Amazonas, que agora São Paulo também tem. Esse centro de mídias agora não está funcionando dessa maneira, mas é uma transmissão que desde um centro eles fazem uma transmissão ao vivo para, assim, quase 1000 aulas na região. Agora eles usaram esse conteúdo que já tem 10 anos de percorrido para fazer transmissão por o canal regional. O segundo exemplo, à direita, é o que desenvolveu o Rio,
que é o SME Carioca, e eles aí disponibilizaram, é online, ou tem um aplicativo também com um código QR, que você consegue ver material para todos os anos. Ou você pode ver por disciplina, ou pode ver por o grau, e é bem também, está super legal. Finalmente, à direita, acima, temos, por exemplo, uma aula que eu peguei do Facebook de uma professora que ela grava o vídeo e depois coloca aí no Facebook dela e deixa para os estudantes seguir as aulas. E, finalmente, o que já falei é o Aprendizap, que é usar o WhatsApp para enviar e para acompanhar os estudantes neste período do Covid. Aí, só queria deixar aqui, eu posso deixar a apresentação, mas este conjunto de estratégias que o CIEB fez com a pesquisa, principalmente várias do que eles acharam aí. Então, primeiro, que a maioria, 85% dos estudantes na rede estadual e 60% das redes municipais, determinou a suspensão das aulas presenciais, acompanhada da oferta de atividades educacionais não presenciais. E o que os estados, eles identificaram que onde mais precisam apoio é avaliação, e os municípios para as normativas legais. Então, o que nós estamos identificando é que os estados estão melhor preparados frente à crise, mas os municípios ainda não sabem como responder, porque eles precisam das normativas para poder trabalhar. E os estados continuaram e encontraram a forma de continuar com todo o processo educativo. Então, aí é onde como apoiar os municípios também é um desafio que nós, como grupo, teríamos que pensar para não deixar essa educação das crianças menores sem boa atenção. Bom, esta é uma cópia da tela do que os principais achados da pesquisa do CIEB. De novo, a maioria das redes determinou a suspensão às aulas, e 40% dos municípios ainda não determinou o que fazer com as atividades educativas. Das estratégias de aprendizagem não presenciais, os estaduais têm plataformas, TV e materiais impressos, os municipais têm materiais impressos, conteúdos digitais e videoaulas. Aí, bom, acompanhamento das atividades dos estudantes, que monitoramento é um desafio bem importante, porque nós entregamos o material, mas não sabemos se os estudantes estão se conectando, se eles estão fazendo os deveres, se eles estão seguindo as aulas, se eles recebem o material. Então, uma coisa é preparar para entregar tudo isso, mas como monitorar que efetivamente os estudantes se ficam engajados neste processo. E, de novo, lembrem que eu falei, equidade e abandono são as preocupações maiores das pessoas que estão trabalhando nesta frente de educação. Outros desafios que tem de implementação de aulas remotas, baixa conectividade, as pessoas não têm dispositivos em casa, não sabem como usar as ferramentas, por exemplo, os professores não têm competências digitais necessárias e, de novo, a regulação dos municípios aparece como algo que eles não conseguem como sair e poder sortear para enfrentar esta crise. E aí, bom, estamos como podemos apoiar com recursos, formação de professores, apoio e orientações às famílias, trabalhar numa avaliação e monitoramento das atividades e trabalhar
com os municípios sobre esse desafio da normatividade que eles falam. Agora eu gostaria que o meu colega João continuasse com a segunda parte da apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado pela disponibilidade da gente falar um pouquinho aqui. Eu vou contar um pouco aqui dos desafios e também trazer um pouco do que alguns estados e municípios têm feito para tentar solucionar os problemas que a gente vai apresentar aqui, né? Então, a gente dividiu os desafios em 2 blocos. Um primeiro que é para o ensino remoto, para esse momento que a gente vive hoje, e um outro é para o momento de retorno às aulas, porque isso vai acontecer em algum momento e a gente precisa estar preparado para chegar até lá, né? Então, dentro do ensino remoto, acho que os básicos que a gente imagina são, primeiro, conectividade, né? Então, muitos estados têm trabalhado com dados patrocinados para que os alunos tenham acesso ao que eles estão produzindo, de forma que eles não consumam os dados próprios, né? Muitos alunos não têm a condição financeira de ter esses dados para eles. Então, mesmo que o aluno não tenha um plano de dados, aquele aplicativo específico que o Estado está fornecendo, ele vai conseguir acessar. Alguns estados conseguiram fazer isso, outros estados menores tiveram dificuldade em negociar com as teles. Então, acho que isso é uma coisa, pensando na Secretaria de Planejamento e Administração, acho que vale a pena trazer o governador para conseguir facilitar esses dados patrocinados. Infraestrutura digital. Aqui, muito o que está sendo feito é utilizar a infraestrutura digital atual, mas utilizar formas diferentes para diferentes alunos. Então, a televisão é um exemplo para o aluno que não tem um computador em casa, que não tem um celular em casa, o rádio, né, mais especificamente. Um outro desafio que é mais difícil é a questão da interação. E aí, alguns estados estão sendo muito bem-sucedidos em utilizar uma ferramenta que se chama Google Classroom para garantir que os alunos não só recebam os materiais e assistam às aulas, mas para que eles realmente garanta que os alunos estão entretidos e estão fazendo as tarefas de casa e tudo ali dentro. Outros estados são mais informais nisso e conseguem fazer isso através de grupo de WhatsApp por sala de aula, outra, como a professora que a Rimena comentou, via Facebook e tudo. O quarto desafio para o momento atual que a gente listou aqui é o acompanhamento das famílias. Do nada, a gente tem 58 mil alunos em casa, milhões de alunos em casa, e a gente deve ter aí por volta de alguns milhões de novos professores, né? Então, e esses novos professores não estão acostumados a dar aula, eles não têm o mínimo suporte para isso. E eles precisaram fazer isso de uma hora para outra, e então olhar para os pais e como apoiar os pais e os responsáveis durante esse processo é muito importante. Uma ferramenta muito interessante nesse sentido é o Eduque Mais, que manda SMS, e é importante utilizar o SMS, que tem mais abrangência, de como os pais podem apoiar esses municípios. No final, monitoramento e avaliação. Acho que é importante ter a interação do Google Classroom facilita, mas também precisa ter um monitoramento e avaliação formal da secretaria. A secretaria precisa entender o que os alunos estão conseguindo desenvolver nesse momento e o que não estão conseguindo. E ela precisa oferecer recursos específicos para essas habilidades que os alunos não estão conseguindo desenvolver, né? Então, essa parte é muito importante. E aqui, eu acho que nesses 2 últimos que eu comentei, são aonde os estados e municípios menos estão agindo. Acho que nos outros 3 em cima, a gente vê bons exemplos no Brasil. Agora, nesses 2 aqui, não, né? E a desigualdade de acesso, acho que isso é uma condição que a gente tem no Brasil. Acho que muitos estados estão tentando trabalhar com isso de diferentes maneiras. Se essa condição do Covid ela continuar por muito tempo, os estados e municípios poderiam sim pensar numa aquisição de material e fazer a rotatividade de material com higienização. Mas acho que ainda não chegamos no momento onde a gente oferece uma infraestrutura digital para diminuir essa desigualdade aqui, tá? No retorno às aulas, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas basicamente... Temos apenas 2 minutos a mais. 2 minutos só, tá? Tá bom, já estamos fechando aqui.
No retorno às aulas, a gente tem as condições sanitárias das escolas, que vai precisar passar por uma variação. Importante, o banco lançou aqui uma nota técnica que a gente pode compartilhar com vocês também. O calendário escolar provavelmente vai sofrer modificações. Alguns estados e municípios vão dar aulas segunda, quarta e sexta, e terça e quinta para outro grupo de alunos, porque a gente vai ter que ter uma diminuição da quantidade de alunos por sala de aula. A situação fiscal, porque se a gente está diminuindo a arrecadação, muito provavelmente a gente não vai ter recurso para pagar todos os professores, que é a grande parte das despesas que tem dentro da Secretaria de Educação. O processo de aquisição de tecnologia e inovação, porque a gente teve grandes experiências agora nesse momento de emergência, mas a gente precisa facilitar esse processo de aquisição para que a tecnologia ela consiga servir de apoio no momento de aula mista, né, que a gente chama, que é o presencial com o distanciamento. E, por fim, a desigualdade no aprendizado durante o fechamento das escolas. Então, tem aluno que está conseguindo desenvolver, aprender alguma coisa nesse momento, tem aluno que não está. Então, os alunos que não estão, como que as escolas vão receber esses alunos e vão dar apoio para esses alunos? Se puder passar, Chilena, rapidinho, tem 4 perguntas aqui que a gente deixou para o grupo discutir, né? Acho que o primeiro está passando, né? Como aproveitar o investimento em infraestrutura tecnológica em plataformas educacionais após a crise? Acho que foi feito o investimento e a gente pode aproveitar isso. Como aproveitar uma possível mudança de comportamento dos professores, gestores e familiares na adoção da tecnologia? Tem muito professor que pela primeira vez tem um WhatsApp e tem um smartphone. Então, acho que a gente conseguiria aproveitar essa mudança de comportamento. Como aproveitar um possível entendimento dos órgãos de controle da necessidade e das dificuldades de adquirir tecnologias inovadoras. Então, a gente adquiriu muita tecnologia, mas os órgãos de controle antes tinham uma dificuldade muito grande de conseguir fazer isso. Agora, com essas experiências, pode ser que a gente consiga ter uma maior facilidade de convencimento dos órgãos de controle para mudar, de repente, a lei de aquisição. E, por fim, uma pergunta para todos aqui também, que é como a gente enxerga que os recursos podem ser utilizados quando os alunos voltarem às aulas. Acho que é uma discussão que precisa ser feita dentro de cada secretaria. Pronto. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Excelente apresentação. Pessoal, temos que passar para as outras palestras, então as perguntas em abertas eu passo para que seja respondida e encaminhada posteriormente a todos, ok? Vamos agora, então, seguir com a palestra de Ralph Cruz, chefe do Departamento de Tecnologia da Secretaria Estadual de Educação e do Esporte do Paraná. Bom dia, pessoal. Bom dia, agradeço a participação, o convite para a gente poder falar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo aqui em relação a esse trabalho e esse desafio de levar o ensino aos alunos, né, que não é uma área fácil, se tratando de área pública, principalmente porque nós temos inúmeros desafios de ordem burocrática, os desafios também do ponto de vista social, porque o próprio público das secretarias estaduais é um público que nem sempre ele faz parte, ele não está, nem todos, né, tem uma parcela muito grande que não tem aquela inclusão, não está na inclusão digital. Mandar um abraço aí para o João Paulo, para a Ximena, né? A gente, coincidência, a gente se esbarra por aqui, mas a gente se esbarra quase toda semana também nas reuniões, né? Então, assim, fiz uma pequena apresentação, bem rápido, até porque eu acho que foi muito bem resumido e bem falado pela Ximena e pelo João Paulo aí, quais que são as soluções que estão sendo adotadas no Brasil. Vou falar especificamente o que nós fizemos no Paraná, tá? Algumas dificuldades que nós tivemos, algumas barreiras, desafios. Tá? Vou publicar aqui, eu estou com 2 conexões, só avisando aí o pessoal, porque eu estou falando pelo celular, e minha câmera no celular, mas eu estou conectado também pelo notebook, porque meu notebook, por algum motivo, minha câmera não está conseguindo. Tá? Se puder fazer permitir que eu compartilhe o conteúdo aqui da minha tela. Consegue, Anderson? Qual seria o outro
Você está com o mesmo login, os dois amigos? Isso, eu tô com o login escrito Rafa Cruz compartilhamento de tela. Se não puder, não tem problema, é só para frisar alguns números também, tá? Mas se tiver mais complicado, eu vou falando aqui, é bem tranquilo. Está liberado aqui para você. Tá ok. Nós vamos aqui. Aquele, acho que ele não está conectando, mas enfim, vamos passando aqui, a gente vai batendo um papo aqui, são alguns números, basicamente, só que a gente ia colocar. Mas assim, enfim, a gente falando sobre os nossos desafios, né, a nossa rede estadual de educação, ela é um pouco, ela é um volume, assim, que eu considero grande. Nós temos aí mais ou menos 1 milhão de alunos na rede estadual do Paraná, são 50 mil turmas e mais de 2 mil escolas, são 2.143 escolas nesse momento. Esses dados, inclusive, tem lá disponível no próprio site da Secretaria da Educação, para quem quiser mergulhar um pouquinho mais a fundo. E o maior desafio que nós temos, e como eu disse, é em relação ao nosso público, ou seja, o aluno, normalmente, o público nosso, ele é um aluno carente na sua maioria, e você falar de EAD para um público que nem sempre tem um celular, ou consegue ter um plano de dados, ou tem um Wi-Fi em casa, isso é sempre complicado. Uma das maiores críticas que a gente acompanha em rede social poxa, EAD para alguns e para os outros não estão conseguindo. Quer dizer, duplamente está ficando de fora disso. Então, isso que é a acessibilidade que a gente, enquanto departamento de tecnologia, tem que ter. Pensar em formas que consiga abraçar o máximo possível e sem que a pessoa seja penalizada financeiramente ou que ela fique por fora disso. Então, nós aqui, só citando aqui, existem exemplos aqui de Paraná, nós temos quase 500 escolas que não chega nenhum tipo de internet naquela região, internet de fibra ou de cabo, então nós temos que utilizar satélite, porque já são regiões remotas. Então nós temos que pensar nessa quantitativo. Mas se baseando em estudos, a gente buscou uma informação que o PNAD fez, que 92% dos domicílios brasileiros têm pelo menos um celular, né? Então, esse seria o caminho mais adequado para a gente conseguir levar esse conteúdo. Então, a nossa saída foi a gente tentar buscar, pelo menos assim, o uso de um smartphone. Tem que ter o apoio disso. Porém, a gente sabe que o uso do smartphone por si só, ele não seria... porque, assim, não são todos os lares que contam, às vezes, com Wi-Fi, com a possibilidade de você ter uma internet de qualidade para você conectar. Então, o segundo passo eu preciso fazer com que a pessoa conecte de forma que não seja de uma forma gratuita para isso. Então, nós buscamos parcerias com empresas de tecnologia que possibilitasse que nós fizéssemos a internet patrocinada, ou seja, com o aplicativo que foi desenvolvido para que os alunos pudessem conectar e acompanhar os conteúdos, aquela internet, o aplicativo, ele simula uma VPN, ele já estabelece uma VPN e aquele dado ele não é cobrado do aluno. É um modelo que a Ximena falou aí sobre a internet patrocinada. Nós adotamos esse mecanismo. Além disso, nós também disponibilizamos aquele conteúdo que vai ser ministrado no aplicativo, nós também passamos ele no YouTube, e também foi feita a contratação de 3 canais de televisão, de forma que um canal passa o 6º e o 8º ano, né, o 6º ano à tarde, o 8º ano de manhã, outro canal passa o 7º e o 9º, e outro canal somente para o ensino médio, né, pensando que as secretarias estaduais elas lidam com o ensino fundamental de segunda fase até o ensino médio. Então nós temos esses canais sendo transmitidos todo o conteúdo como se fossem na escola. E de forma que você tem os horários e fora daquele horário você tem os reprises. Então, assim, ainda permite com que o aluno
ele possa, às vezes, encontrar os horários mais adequados. Além disso, também as aulas são disponibilizadas no YouTube. E enquanto os canais estão sendo passados na televisão, também são feitos 3 streamers ao vivo, né? Fora isso, também a questão do streamer, desse conteúdo ser passado, está sendo disponibilizado nos canais do aplicativo. No aplicativo, ele prevê que haja interação aluno-professor. No momento, somente esse chat ele não está sendo disponibilizado porque ainda depende de uma familiarização com o nosso corpo docente, para que os próprios aplicativos, para que eles comecem a ser moderados, porque a gente sabe que estamos falando com alunos, né? Se a gente deixa o chat aberto, sem uma moderação, pode acontecer um uso indevido disso. E, paralelo a isso, a toda essa forma de você chegar com que o conteúdo consiga chegar até o aluno, a gente precisa também bem do acompanhamento pedagógico. No caso do acompanhamento pedagógico, a opção foi feita pelo Google Classroom. E aí nós tivemos inúmeros desafios, e ainda estamos tendo os desafios, que é a gente utilizar o sistema de gestão escolar, que está presente em toda a rede estadual, fazer um espelho disso no Classroom, ou seja, para cada escola física, nós temos uma escola virtual dentro do Classroom, para cada turma e disciplina física, eu tenho que ter aquela turma disciplina no Classroom. E esse trabalho que está sendo feito pelas equipes de desenvolvimento permite com que eu tenha essa sincronicidade, ou seja, aquele aluno que vai ter a aula do 7º ano de geografia, ele vai estar lá no Google Classroom com o 7º ano de geografia e a turma dele lá dentro. E o professor também vai estar sendo o professor naquela turma. Então, pelo volume, você já imagina o quanto que isso deve ter ocupado, inclusive, assim, da própria Google. A Google ela estabelece alguns limites que você pode utilizar para você sincronizar esses dados. E nós tendo que trabalhar dentro desses limites, administrando isso dessa forma. Bom, isso é só um exemplo, tá? Tá bem explicado, assim, mais ou menos o que nós fizemos, né? E aí tem aquela questão, poxa, se eu estou deixando 5% de alunos, 3%, enfim, um número de alunos que eu não tenho televisão em casa, não tenho smartphone, como esses alunos estão fazendo? A Secretaria da Educação, foi uma decisão aí do professor Renato Feder, nosso secretário, de que a merenda ela continue sendo disponibilizada, até porque a gente sabe que grande parte dos alunos que frequentam, eles dependem daquela alimentação da escola. Então, quinzenalmente ou semanalmente, se não me engano é quinzenal, os alunos eles têm um horário que eles vão até a escola para fazer a retirada da merenda. E junto, se ele não tem condição de fazer o acompanhamento de EAD, ele vai retirar o material também e poderá retornar com esse material ao final desse período de quarentena. Raul, Então, mais 2 minutos, tá? Certo. Obrigado. Então, assim, só para a gente fechar, isso é uma ação que nós estamos fazendo para que consigamos levar esse conteúdo para esses alunos. E ontem até, imaginando, né, aqui no Paraná nós costumamos fazer uma avaliação diagnóstica periódica para a gente poder acompanhar os descritores, né, a evolução do ensino no estado. Eu acredito que agora a avaliação diagnóstica, mais do que nunca, ela vai ser bem importante para a gente poder ver e até poder fazer um acompanhamento pedagógico em relação a esses alunos, principalmente os que eles não forem possível ter acesso ao EAD, né? Bom, só isso mesmo, basicamente eu fiz um apanhado geral, espero que vocês tenham compreendido aí mais ou menos como é que ficou a questão que nós fizemos aqui no Paraná, e agradeço aí mais uma vez a organização do GTD Gov pelo convite. Obrigado, Vitor. Excelente palestra. Seguindo aqui o andamento,
Gostaria de chamar aí Dr. Vitor Ângelo, secretário estadual de Educação do Espírito Santo. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos sim. Seja bem-vindo. Pronto. Obrigado, Anderson. Tive uma dificuldade inicial de entrar na web, na sala aqui, e peguei pela metade a apresentação da Rimena, mas dali para frente eu já acompanhei o restante da apresentação dela, do João, do Rafli, enfim, cumprimento todos eles, assim como você, Anderson, e todo mundo que está com a gente aqui hoje. Eu tenho dito, e acho que esse é um bom ponto de partida, na minha visão, que nenhum de nós se planejou para viver o que está acontecendo hoje, né? E acho que isso é importante ser dito já de saída, porque significa reconhecer que, na medida em que nós estamos diante de um desconhecido, de algo que a gente não experimentou, pelo menos na nossa geração, e para o que nem nós no Espírito Santo, nem a Renato no Paraná, nem nenhuma secretaria, nenhum país do mundo se preparou, tudo que a gente está fazendo até pode estar baseado e está, de fato, em planejamento, mas esse planejamento precisa ser botado muito em perspectiva, porque ele tem a marca da urgência, né, da urgência de implementar determinadas ações, ele tem a marca de um planejamento que é feito com seriedade, porém num curto espaço de tempo, então deixando alguns elementos para serem resolvidos enquanto as ações planejadas são implementadas, e tudo isso, claro, coloca dificuldades ainda maior para a gente, especialmente como gestores, eu estou aqui falando na qualidade de gestor, porque as pessoas nos cobram segurança, respostas, definições que muitas vezes a gente não tem. E precisamos reconhecer isso com toda franqueza, não pelo amadorismo nem pela falta de planejamento, mas pelo contrário, pelas limitações que a pandemia coloca a todas as pessoas, incluindo gestores da área de educação, né? Além do fato de que, e é um fato óbvio, todo mundo que acompanha o noticiário sabe disso, de que a pandemia ela evolui diariamente, semanalmente, de forma que decisões de muito longo prazo e tomadas de uma forma muito antecipada, elas têm toda a chance de fracassar e de não fazer o menor sentido no final. Então, enfim, acho que esse é o contexto mais amplo em que nós gestores temos navegado, né? Muitos desafios, assim, eu não vou repetir aqui o que já foi dito, mas a apresentação da Rimena e do João é muito clara em mostrar as várias limitações que as secretarias municipais, estaduais e, por que não, também a rede privada tem. Então, nós temos limitações colocadas pela nossa própria trajetória como educação pública, temos os desafios colocados pela própria pandemia e temos também os desafios colocados por todos os stakeholders que estão envolvidos no processo educacional e que, como eu disse, tenho a impressão, pelo menos aqui da experiência que eu vivi, muitas vezes nos cobram ou esperam de nós respostas muito claras quando nós estamos, ainda que com muita seriedade e planejamento, tateando o terreno. Bom, mas dito isso, que eu acho que é um pano de fundo aqui para todas as coisas que já foram ditas, nós aqui no Espírito Santo sempre tivemos a clareza, eu também tenho reforçado isso em todas as minhas falas, de que quem coloca os problemas que nós estamos vivendo agora não é a educação, né, e sim a pandemia. É ela que impõe um isolamento, e nesse contexto de isolamento, o aluno, eu vou ser bem maniqueísta nessa divisão, mas o aluno rico, ele tem uma condição de resposta a essa consequência da pandemia, que é o isolamento, e por extensão o fechamento da escola, ele tem uma capacidade de resposta muito diferente e superior do que o aluno mais pobre, que é, conforme os indicadores educacionais mostram, o aluno tipo ideal da rede pública, ao menos da nossa rede pública do Espírito Santo. Apenas para vocês terem uma ideia, eu vou pegar como exemplo a questão da alimentação, que foi dita aqui pelo Rafa. Nós aqui no Espírito Santo estamos distribuindo cestas básicas para
os alunos cujas famílias estão presentes no CAD único. Nós temos 240 mil alunos e temos 102 mil alunos beneficiários pela entrega de cestas básicas. Ou seja, de 240 mil alunos nossos, 102 fazem parte do CAD único, né? Que é um elemento muito objetivo para mostrar o nível de vulnerabilidade a que estão submetidos os alunos da nossa rede. E dos que ficam de fora disso, eu tenho muita segurança em afirmar que não são, nessa visão maniqueísta, os ricos, pelo contrário, né? Eles só não fazem parte dessa base de cadastro de políticas sociais do governo federal, mas certamente também vivem, embora em menor grau, presumivelmente, mas uma condição também de vulnerabilidade. Então, nós temos um perfil muito claro e a pandemia, ela é desfavorável, mais desfavorável ainda a este perfil. Nesse sentido, e tendo essa compreensão acerca de quem causa o quê, e quem causa o problema não é a educação, é a pandemia, a nossa questão era se faríamos alguma coisa ou não faríamos nada. Porque e voltando ao meu primeiro ponto, uma série de atores aqui nesse momento da pandemia que insistem em defender que não façamos nada sobre o argumento de que, seja lá o que fizermos, provocaremos uma exclusão. Isso não é de todo, ignorável, né? A gente precisa olhar esse aspecto com muita atenção, mas o fato é que, se não fizéssemos nada, a pandemia, ela cobraria sua conta e ela apresentaria a sua fatura da mesma maneira. E essa fatura é a exclusão, né? A exclusão que ela impõe por meio do isolamento, que, como eu disse, é mais desfavorável ao aluno da rede pública pelo seu próprio perfil socioeconômico. Então, fazer alguma coisa, para nós, era muito claro, é um imperativo. Isso nunca esteve em negociação para a gente. A grande questão a partir disso era o que fazer, né? E como fazer. E aqui eu entro, depois da contextualização e dessa fala sobre a pandemia como causa dos problemas, num terceiro aspecto que para nós sempre foi muito importante, que é a perspectiva da equidade. Esse discurso, que pode ser um discurso fácil, né? Ele para nós não é e para nós não vem por causa da pandemia, né? Nós já temos discutido uma política de educação de qualidade com equidade, esses dois elementos estão na nossa fala desde 1º de janeiro do ano passado, em razão de outras circunstâncias específicas do Espírito Santo, e para nós, portanto, a resposta da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo para os desafios colocados pela pandemia teve, de novo, apenas aquilo que a gente precisou criar dentro de um desconhecido, como eu disse, mas não a perspectiva da equidade. Então, dentro dessa perspectiva, nós tínhamos a clareza, primeiro, de que deveríamos sim fazer alguma coisa, 2, que deveríamos fazer algo para todas as pessoas, ainda que não usássemos tecnologia, e 3, que deveríamos tomar todas as medidas para evitar que essas políticas implementadas pudessem lá na frente redundar num cenário de maior exclusão, que já existe estruturalmente, nós já sabemos, que é reforçada pela pandemia e que poderia ser aprofundada ainda mais por uma política talvez enviesada da nossa secretaria. E nesse sentido, e digo isso com todo respeito aos meus colegas secretários, e nisso não me entendam, não há nenhuma crítica, nós aqui decidimos, a princípio, pelo menos inicialmente, né? Digo inicialmente porque o quadro pode evoluir, claro, com o tempo, e a gente precisa mudar de posição, mas inicialmente decidimos não computar aquilo que estamos fazendo como dia letivo, ou seja, tomamos uma decisão que é difícil, mas que para nós permite conservar algo. Eu vou só interromper, tem algumas pessoas com o microfone ligado, e aí para mim fica como se fosse um retorno, se puderem desligar eu agradeceria. Então, nós decidimos aqui na Secretaria não adotar essas ações do programa escolar, que é como a gente chamou o conjunto de ações que a gente está desenvolvendo nesse momento, como dia letivo, entendendo, como já foi aqui exaustivamente dito pelos meus colegas que me precederam, que nós já temos uma série de dificuldades, né? Conectividade,
cultura digital, legislação. Vou ficar só nessas três, mas há uma série de dificuldades para esse momento. E na nossa visão, mas é uma visão nossa, com todo respeito a outras visões e a outras formas de decisão, volto a dizer, nós compreendemos aqui que se dessemos esse passo, poderíamos ser talvez um outro elemento a aprofundar esse cenário de desigualdade. O que nós fizemos aqui? Nós não tínhamos como, no estado do Amazonas, por exemplo, um centro de mídias, que lá existe, alguns de vocês sabem, por outras razões, nada relacionadas à pandemia, já tem um histórico naquele estado de produção de videoaulas, de transmissão de videoaulas, ao vivo e gravadas. Não fizemos como São Paulo e o Paraná, que já de saída, né, criaram ou buscaram organizar os seus centros de mídia. E aí, lógico, falta a mim detalhes sobre a experiência dos meus colegas Renato e Rocieli, mas não é diferente aquela separação que eu fiz entre alunos ricos e pobres das secretarias. A capacidade de cada uma delas responder aos desafios colocados pela pandemia são muito diferenciados. Então, o Amazonas tinha uma excelente capacidade de resposta, Paraná e São Paulo, que eu aqui estou tomando como exemplo, tinham uma capacidade também muito significativa e conseguiram de imediato estruturar os seus centros de mídia. Secretário, nós, infelizmente, não conseguimos fazer isso de início. Pois não, só vou resumir aqui o programa e já encerro. Então, o que nós fizemos foi estabelecer um termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, no programa Aula em Casa que eles têm, trazer essas aulas para cá, lógico, reconhecendo todas as perdas, né, porque existem particularidades curriculares, nós não temos o domínio sobre as aulas, e a curadoria que a gente faz se resume nesse ponto meramente em organizar essa grade curricular, e nesse sentido, sem muita novidade em relação ao que foi feito no Paraná, né, uma transmissão por TV aberta, em 3 canais, em 3 dias da semana, alternados com outros 3 que nós reprisamos o que foi transmitido na véspera. Temos o aplicativo escolar, que o nosso data center criou, para que através dele nós tivéssemos o acesso patrocinado, também semelhante ao que foi dito aqui do Paraná, e para todos aqueles que não são alcançados por essas estratégias de massa, que a gente sabe também, como foi dito, que a TV não chega em todos os lugares, que há pessoas que não têm televisão, existem pessoas que não têm aparelho de celular condizente com as exigências em termos de conectividade para aquilo que a gente está propondo. Para todas essas pessoas, que nós estamos estimando aí como 20% da nossa rede, considerando também que existe aqui escolas do campo, escolas indígenas, que até têm acesso à TV e ao aplicativo, mas que têm um currículo diferenciado, né, e, portanto, não se beneficiariam tanto do conteúdo trazido do Amazonas. Nós, então, adotamos as mesmas estratégias, como foi dito aqui a respeito do Paraná, de atividades impressas, uso de livros didáticos, enfim, outras formas menos tecnológicas, por assim dizer, para também chegar a todos os alunos e não deixar ninguém de fora desse processo. E aí, para terminar, o que nós fizemos foi, com o Amazonas, ganhar tempo, em certo sentido, porque nós não tínhamos o centro de mídias e não conseguimos construí-lo de imediato, como eu já disse aqui no caso do Paraná e de São Paulo. Mas nós, então, enquanto organizamos e estruturamos o escolar e as transmissões pela TV, lançamos uma chamada para que professores pudessem se apresentar, nós fizéssemos uma seleção desses docentes e iniciássemos a gravação das nossas próprias aulas, o que vai acontecer a partir da semana que vem. Enfim, eu fiz um overview aqui de algumas posições nossas, de algumas coisas que a gente fez. Busquei não repetir, porque percebi que muitas coisas são semelhantes ao relato aqui sobre o Paraná, e tudo o que a gente fez aqui também leva muito em consideração esses dados, essas informações trazidas pelo João e pela Rimé. Muito obrigado a todos. Perfeito, muito obrigado também. Gostaria de dar a palavra a Paulo César para falar da experiência do Mato Grosso do Sul no desafio da educação remota nas escolas públicas brasileiras. Uma breve palavrinha aí. Olá, bom dia a todos. Cumprimentar aí os secretários, em especial o secretário Vitor Ângelo aí. Tem uma pessoa que trabalha com o senhor aí que eu respeito muito aí como coordenadora dessas práticas de
tecnologia na área pedagógica, que é a Carmen Prata, com quem eu ando trocando muito nesse momento. Eu agradeço muito a ela aí, o que nós temos trocados. Uma das mães do portal do professor, né? Uma pessoa que tem larga experiência aí com relação a essa questão das aulas remotas, vinculantes, e como nós devemos proceder num momento de crise como esse. Resumindo aqui rapidamente, nós seguramos ao máximo aqui no Mato Grosso do Sul para entrar em aulas remotas, né? E durante o breve período que nós tivemos aí, nós estimulamos que todas as escolas, todos os professores criassem canais de comunicação. Isso para nós era fundamental. Então, assim, estimulamos que gestores criassem canais de comunicação com seus professores e os seus professores, por sua vez, com suas turmas. Então, isso foi feito. E nós sabíamos que quando nós entrássemos em aulas remotas, nós precisaríamos formar tanto professores e alunos para as ferramentas que nós, porventura, viéssemos a disponibilizar aí para a rede. E aí iniciamos todas as tratativas e isso deu muito certo. Quando nós resolvemos entrar com aulas remotas, diferente aí do que disse o secretário do Espírito Santo, nós estamos considerando, sim, como dias letivos esse período. Fomos até um período, e aí trouxemos agora, nessas 2 semanas, do dia 4 ao dia 18, nós entramos com o recesso, que seria lá em julho, nós trouxemos para agora. Nesse período, em tempo recorde, nós conseguimos fazer aí o que tanto o Raf falou que ele está tentando fazer lá, e a Ximena também colocou, nós jogamos a rede estadual inteira para o mundo virtual. Nós já fizemos, né, todo o ensalamento da rede estadual, né, criamos as contas de todos os alunos e todos os professores, criamos um domínio aqui para ser um Gmail, e aí nós precisávamos rapidamente saber como que estava isso. Então, nós precisávamos de um relatório, tanto quantitativo como qualitativo. Como o professor aqui do Mato Grosso do Sul, ele já tem uma larga experiência com diário online e planejamento online, isso já é uma ferramenta nossa já usada há vários anos, então ele já tem uma expertise nisso. O que nós precisávamos saber quantitativamente? Como é que estava sendo o atendimento dos alunos da rede? E aí colocamos lá no diário online, conversamos com a nossa equipe de desenvolvimento. O nosso sistema de gestão de dados escolares é extremamente robusto, nós chamamos aqui de SGDE. Entramos em contato com a Google e foi muito tranquilo, porque a forma como nós organizamos aqui o ensalamento dos nossos alunos e professores era muito próximo daquilo que a Google pensava em ensalamento de turmas. Então, assim, em 1 semana e meia, nós conseguimos ensalar e criar todas as contas. Tal qual Rio de Janeiro, nós criamos 2 guias, um guia para o professor e um guia para o aluno, é ali que ele tem acesso à sua conta, que ele faz seu reset de senha, e ali nós criamos também vários vídeos, né, auto-instrucionais, para que esses professores e alunos soubessem como acessar o Google Sala de Aula, e o professor como desenvolver atividades ali, como a Ximena disse, tanto síncronas como assíncronas. Isso para nós foi fundamental. E aí lançamos a pesquisa, né? No diário do professor, ali onde ele faria a chamada, o que nós colocamos? Nós colocamos na frente do nome de cada aluno, o professor deveria sinalizar por aluno. Se esse aluno, o Joãozinho lá do 6º A da escola Professor Tito Marques, lá do interior, se ele estava sendo atendido através de recursos tecnológicos, se ele estava sendo atendido através de material impresso, se ele estava sendo atendido através de recurso tecnológico e material impresso, ou se ele não estava sendo atendido. E aí, conversamos com gestores, e tal qual o diário, era uma pergunta que todos os professores deveriam responder. E aí, no nosso último levantamento, nós já temos aí os dados consolidados, 90,61% dos nossos professores da rede como um todo já responderam isso por aluno. Então, nós só temos 9,39% professores que não responderam essa questão. Então, eu tenho hoje esse parâmetro por turma, por escola, por município e na rede como um todo. E aí nós conseguimos ver como é que estava o atendimento a esses alunos. Nós tivemos lá que
7,03% estava sendo atendido somente com material impresso. 44,18% da rede estava sendo atendido através de recursos tecnológicos. 46,87% atendido com recurso tecnológico e material impresso. E somente 1,92% não estavam sendo atendidos. E essa, né, como o secretário bem disse aí, o Vitor Ângelo, era a nossa grande preocupação, porque essas, né, são as populações com maior vulnerabilidade social. Então, são principalmente as nossas escolas indígenas, rurais e quilombolas. E aí nós criamos aqui um grande estímulo para que as escolas fizessem semanalmente um calendário de entrega de material impresso para esses alunos. Ou seja, para aqueles alunos que não tinham acesso, eles deveriam comparecer às escolas semanalmente, retirar o seu conteúdo e entregar na próxima semana, sempre de forma organizada, para que esses alunos não gerassem aglomeração. Então, o que eles tinham que fazer? Na segunda ia do Fundamental 1, na terça Fundamental 2, no médio, e assim sucessivamente, somente para esses alunos. E nós tivemos um sucesso muito grande aí na rede. E agora nós estamos partindo, se eu já tenho dado quantitativo, nós precisamos saber o dado qualitativo. Porque uma grande preocupação nossa, como bem posto por alguns aí, essa palavra para nós aí é fundamental, que é a equidade, né? A educação é um direito de todos, ela deve ser garantida com qualidade para todos, e algo que a gente está pensando muito em estratégias para isso. Então, assim, para fechar, algo que é muito importante, e infelizmente eu não vi nenhum dos palestrantes tratando aí, que é algo que a gente precisa pensar muito, que a gente vai precisar do apoio de todos os parceiros e de todas as pessoas que pensam em educação nesse momento, é a questão do retorno, a questão do socioemocional desses professores e alunos. Nós sabemos aí que nós estamos com índices já aumentando de violência doméstica, de violência contra as crianças, de violência sexual. Então, assim, e mesmo o pânico, que muita gente não está sabendo lidar com toda essa questão da pandemia, como é que vai ser a volta desse professor, como é que vai ser a volta desse aluno, como é que nós vamos tratar dessas questões socioemocionais. Essa é uma grande preocupação aqui da professora Cecília, né, no Mato Grosso do Sul, e da equipe como um todo. Então, a gente já está preparando estratégias, buscando esses dados qualitativos de como estão sendo essas aulas remotas vinculantes, né, tirando muito fortemente aí da rede essa questão que não é EAD, que o EAD tem toda uma outra concepção, e vocês sabem disso, tem toda uma questão de legislação também que deve ser respeitada. Então, é um momento de grande desafio, mas que os parceiros do terceiro setor e a articulação com o CONSED, com o DIME e esses parceiros do terceiro setor tem sido fundamental para o sucesso desse momento aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, a gente tem avaliado como a gente está ajustando os pequenos deslizes que a gente anda cometendo aqui. Mas, no momento, a gente tem caminhado muito bem. Acho que, resumidamente, era isso. Pronto. Muito obrigado, PC. Obrigado a todos. Estamos chegando aqui ao fim. Gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Dizer que esse assunto é muito importante e vamos estar promovendo um novo evento para continuar essa discussão e compartilhamento. Gostaria também de mencionar aqui que queremos uma parceria do CONSED para trabalhos conjuntos da transformação digital na educação e estaremos em breve formalizando essa solicitação em parceria. Ok? Obrigado a todos os palestrantes. Até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, gente. Bacana, Paulo, até a próxima. você Tchau, professora. Até mais, até a próxima. Muito obrigado, Bom dia, professora. foi ótimo. Parabéns.